Pais perdem os filhos dentro de casa e não na rua. Olá amigos, eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Essa citação de que os pais perdem os filhos dentro de casa e não na rua incomoda muitos pais. Muitas vezes, como pais, a gente acredita que os filhos passam a ter comportamentos diferentes, se distanciam do lar por conta da influência de amizades, por conta da influência que o mundo fora de casa, fora do lar, está exercendo sobre os filhos. Mas é importante entender que uma família que segue saudável, que segue unida, com harmonia e equilíbrio, ela consegue manter todos os seus membros muito próximos. E mesmo que os filhos, seja ele ainda um pré-adolescente, um adolescente, já esteja indo ao mundo para dar conta das próprias buscas, daquilo que se interessa, mesmo assim ele considera a família um porto seguro. Então, todas as vezes que ele se sentir aflito, que ele estiver inseguro, com medo, e ele precisar de um conselho, de uma palavra amiga, sempre será no lar que ele vai buscar respaldo para toda essa situação que ele está vivendo. Ocorre que muitos pais, diante de comportamentos que eles carregam ao longo de muitos anos, que eles adquiriram por conta das experiências, às vezes não tão boas, que tiveram no próprio processo educativo, eles transferem para os filhos toda essa problemática. E com isso, eles fazem com que os filhos se afastem do convívio doméstico. E aí você vai perceber que seu filho fica isolado, ele se mantém mais irritado, porque na maioria das vezes ele não consegue interagir em família. Então, alguns pontos que nós vamos conversar aqui hoje podem ajudar você, papai e mamãe responsável, a identificar os reais motivos do seu filho estar tão ausente desse convívio familiar. O primeiro deles é se você está levando ao seu filho um nível de expectativa em relação a ele muito alto. Antes da gente criar expectativas em relação a uma outra pessoa, é importante a gente conhecer essa pessoa, saber os níveis de interesse dela. É importante que você olhe seu filho no olho, que você se permita conversar, dialogar. No caso seria falar e ouvir, não apenas falar. Porque alguns pais falam, se perdem nessa fala, mas não se dispõem a ouvir o próprio filho. Então, só ouvindo o seu filho que você vai poder conhecê-lo. E a partir daí, o seu nível de expectativa em relação a ele pode até aumentar ou diminuir. O que não cabe é você seguir exigindo do seu filho algo ou comportamentos que ele não tem condições de lidar. Percebe? Então é importante que os pais, antes de terem esse comportamento, de exigirem que os filhos deem conta de determinadas coisas, seja curso, seja notas na escola, seja a escolha de amigos, relacionamentos, comportamentos em casa, é preciso que ele conheça esse filho. A nossa personalidade, ela marca muito quem nós somos. E os filhos, desde a infância, já vão mostrando traços dessa personalidade. E o papel dos pais é exatamente ir moldando alguns comportamentos desregrados, porque ensinar é também disciplinar. Então a gente vai conduzindo ou reconduzindo algo que não está muito dentro de um padrão de convivência social, familiar, que seja saudável. Então é preciso que ao longo do desenvolvimento e crescimento dos nossos filhos, que a gente saiba identificar
essas situações e procurar auxiliar o filho a rever essas posturas, a rever determinadas falas, e com isso eles crescem e a gente também cresce como pai, como educador. O segundo ponto que a gente gostaria aqui de destacar para você, papai e mamãe, é quando você cobra além do que você dá. Ou seja, você está dando exemplos válidos para que seu filho possa se espelhar neles e a partir daí eles seguirem? Entende? Às vezes os pais, eles cobram e não se permitem ensinar, não se permitem mostrar como faz. E às vezes, mesmo que a gente mostre, nem todo mundo aprende da primeira vez. Então é preciso que você tenha paciência. Paciência para acolher as inabilidades do seu filho. Porque é muito bom destacar para os amigos, para a família, as habilidades. Mas nossos filhos, assim como nós, não têm apenas habilidades, têm inabilidades, dificuldades que eles vão apresentar e alguns pais se sentem desconfortáveis quando percebem que o filho apresenta essa ou aquela inabilidade. Alguns sentem vergonha, outros sentem medo, outros se culpam e outros se preocupam muito com a opinião dos outros, não é verdade? Porque carregam ainda, naquele tópico primeiro que nós conversamos, uma expectativa de levar ao mundo e de mostrar às pessoas um filho perfeito. E isso não vai acontecer. Todos nós, enquanto seres humanos, carregamos coisas boas e não tão boas. Todos nós cometemos erros e acertos, não é? Algumas vezes nós decepcionamos, outras nós seremos decepcionados. E isso faz parte dessa dinâmica, dessa impermanência na qual nós estamos inseridos, porque a vida não é estática, ela está em constante desenvolvimento. Então é preciso que, para que a gente acompanhe, não é, essa carga de mudanças, a gente esteja atento a seguir mudando também, a seguir se adaptando a esses novos processos, aos novos conteúdos que vão chegando, e com isso a gente cresce e auxilia nossos filhos a crescerem também. Um outro ponto que é importante é a gente procurar fazer pressão psicológica nos filhos, impondo medo, impondo condições. Então, quando você deseja que seu filho realize algo, a melhor forma de fazer isso é, além de exemplificar, mostrar as suas razões, ser claro nos seus objetivos, nos motivos pelos quais você está pedindo ou exigindo que ele faça determinada coisa. O que não cabe aqui é você procurar exigir isso, mas você não se preocupar, não é, com o que ele está passando, com o momento em que ele está vivendo. Então é importante que você entenda que essa carga sobre o filho precisa ser revista, precisa ser trabalhada e não impondo algumas restrições, digamos assim, caso ele não dê conta dessa ou daquela atividade, desse ou daquele comportamento. Para que a gente possa educar com êxito, um dos pré-requisitos é a paciência. Claro que o primeiro ponto é o nosso amor por esse outro, né? Pelo filho. Mas a paciência, a tolerância em perceber qual é o nível de desenvolvimento, de amadurecimento desse filho, é importantíssimo para que você não erre na dose da exigência, para que você não erre na dose do castigo, da busca, não é? Até porque essas situações, elas trazem exatamente o contrário do que a gente espera, não é? A gente quer educar, a gente quer fazer o outro seguir, quer mostrar que o outro precisa sair do lugar que está, e por conta dessa imposição, desse castigo, dessa cobrança exacerbada, a gente exatamente faz o contrário, a gente trava esse outro. Muitas pessoas não sabem lidar com a pressão.
A pressão psicológica, ela é um risco muito grande para a saúde emocional do seu filho. Então, se você deseja que ele se sinta capaz de realizar algo, de seguir em frente em busca dos próprios sonhos, de se sentir seguro para se posicionar, para falar, é importante que você mostre que ele é capaz de fazer isso. Mostre que ele tem condições de falar, que o que ele fala é importante. Mas se todas as vezes que seu filho procurar se posicionar diante de você, você o impede, você desconsidera o que ele tem a lhe dizer, então fica difícil para ele, porque muitas vezes ele já se sente inseguro de se posicionar, e ainda mais, a pessoa que ele esperava receber mais apoio está fazendo exatamente o contrário. Está fazendo com que ele se sinta um bobo, que ele não tenha, acredite que não tem conteúdo suficiente para opinar, não é? Que não tem maturidade. E é importante que a gente valorize os movimentos de atuação dos nossos filhos diante da vida. Quando a gente não age dessa forma, a gente depõe, a gente auxilia contrariamente. Isso é até dicotômico, né? A gente procura auxiliar, mas está fazendo algo errado. E aí não teremos êxito nesse processo. Percebem? Então, existe aí a necessidade de você, papai e mamãe, procurar ter uma dose de equilíbrio naquilo que você está levando para o seu filho. Quando você não se preocupa com isso, você erra nessa dose. E sabe quando aquela receita de bolo, que a gente erra um pouquinho aí no ingrediente, ou botar a mais ou a menos? Então, a gente põe a perder o resultado do processo. É importante, então, que você perceba como está a sua postura diante do seu filho. Como você está trabalhando esse processo educativo. Porque é preciso se capacitar, como em tudo. Como em tudo. A gente se perde, se engana, acreditando que para educar, para ser pai e mãe, a gente vai só na intuição, no amor e no achismo. E isso é um equívoco. A gente precisa se valer de profissionais, de conteúdos que já foram experimentados, que estão aí dando certo, para que a gente possa seguir fazendo o melhor. Porque apenas a boa vontade, ela movimenta, mas você pode movimentar com muito mais êxito, com proatividade. E para isso é preciso que você realmente adquira conhecimento para tudo isso. Quando os pais também chegam a um limite ou a um nível de fazer comparações com o filho, eles também depõem contra esse processo educativo. Porque a comparação, ela é muito negativa. Não existe uma pessoa igual a outra. Não existe um nível de contexto social, financeiro, familiar igual a outro. E se não existe esse nível de igualdade, como que a comparação pode ser justa? Entende? Então, para que você seja justo com seu filho e ter o direito de compará-lo com outra pessoa, seja com o irmão, seja com você mesmo, porque alguns pais comparam os filhos com o seu próprio desempenho, não é? Alguns pais olham para o filho e dizem, olha, eu vim de uma família muito carente, mas eu estudei assim, eu trabalhava e estudava, e eu conquistei meu espaço, hoje eu estou aqui por conta disso e disso. Mas eles não entendem que eles tiveram um contexto de vida diferente do filho e que eles são uma pessoa diferente, são pessoas diferentes dos filhos. Não é? Então a gente precisa se entender, né, diante desse processo, se perceber, digamos assim, para que só depois disso a gente se posicione, para que a gente não seja injusto com os nossos filhos nessa comparação. Quando eu falei da questão de identificar a personalidade do filho, é exatamente para você entender o que pode exigir dele e não cometer essa injustiça. Seu filho pode querer fazer algo completamente diferente daquilo que você espera que ele faça. E tudo bem.
Então, alguns pais, eles acreditam que possuem a fórmula da felicidade dos filhos, né? Que detém aí todo o conhecimento necessário para fazer ou tornar o filho feliz. E isso é um engano. A felicidade, ela é um jeito de caminhar e por isso mesmo é muito subjetiva. Ela vai de mundo a mundo, de pessoa a pessoa. Então é preciso que, se você quer que seu filho tenha consciência dessa felicidade, desse jeito de caminhar, além de cobrar posturas, regras, notas, profissionalização, você tem que espiritualizar seu filho, não é? Mostrar a ele que, além desse palpável, além desse mundo louco que nos cerca, dessa correria social que a gente vive, dessa busca por potencialidades, conhecimento e habilidades, existe um mundo da transcendência. E isso não é romantizar o processo de crescimento do seu filho. E isso não é alienar o seu filho, mas mostrar a ele que esse apego a essas situações externas, ele pode, em algum momento, prejudicar o equilíbrio e o bem-estar do seu filho. Porque você sabe, tanto quanto eu, que a vida, ela é cíclica. Em alguns momentos tudo está bem, tudo está fluindo, caminhando bem. E em outros momentos a gente enfrenta desafios. E esses desafios, eles são importantes que você entenda que esses desafios fazem parte do nosso processo de crescimento. Então, todas as vezes que você perceber que está cometendo esses equívocos em relação a ele, você precisa buscar reconduzir esse processo. E reconduzir esse processo é exatamente buscar no seu filho a solução, o caminho a seguir. Quando a gente não faz isso, a gente entende que nem sempre as coisas vão caminhar do jeito que a gente gostaria que caminhasse. Mas o importante é que esse outro, no caso seu filho, meu filho, tenha consciência do nosso esforço, tenha consciência de que a gente está fazendo o nosso melhor e que a gente está buscando dar a ele um pouco do que temos, não é? E quando a gente faz isso, a gente consegue se aproximar do mundo dele. A gente consegue mostrar a ele que o nosso interesse maior é o bem-estar dele. E não que ele dê conta de uma expectativa, de uma esperança, de que a gente gostaria que ele fosse assim, o bambambam em determinada profissão, por exemplo, ou em determinado esporte, ou em determinado idioma. Entende? Então, esse nível de cobrança é que pode também gerar o adoecimento dos nossos filhos. É necessário que a gente busque se trabalhar mais para que a nossa insegurança em relação ao futuro deles não atrapalhe esse processo. E com isso, a gente não venha a prejudicar mais do que ajudar o desenvolvimento deles. Tudo precisa ter um limite. E quando a gente extrapola esse limite, a gente pode gerar exatamente traumas que eles vão carregar até a fase adulta. E isso não vai nos auxiliar em nada. Então é importante que você, papai e mamãe, busque se equilibrar nesse processo, se posicionar nessa condição de papai e mamãe, entendendo que em tudo ou para tudo existe uma dose, um limite. A gente nem pode dar muito, nem pode cobrar muito. Então, busque manter aí, encontrar junto com seu filho um caminho mais seguro para que tudo se desenvolva da melhor forma possível. Então, papai e mamãe, se você gostou da nossa reflexão de hoje, curte nosso canal, busque aí indicar um amigo ou uma amiga que você acredita que vai se beneficiar com esse conteúdo e a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço para você.